Noite! Começando mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TPFest. E hoje teremos a entrevista com a doutora Melissa Azevedo, ela que pertence aos espaçosjurídicos.com.br, vai estar conversando aqui com a gente sobre guarda e alienação parental. Então, uma boa noite a todos vocês. Vamos chamar a doutora Melissa, vindo aqui no Bate-Papo Legal pelo @Estúdios TPFest. Doutora Melissa Azevedo vai falar sobre guarda e alienação parental. Vamos aguardar a conexão aqui da doutora Melissa. Eu já mandei o convite, é só a doutora aceitar. Vamos aguardar aqui a solicitação. A doutora tem que aceitar a minha solicitação, doutora. Se a doutora não aceitar a minha solicitação, você não consegue entrar ao vivo aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E como eu estava dizendo, nós vamos estar conversando sobre guarda e alienação parental, que é considerado aí um dos problemas sérios, né? Pode causar muitos danos psicológicos e emocionais no menor. Vamos aguardar aqui a conexão da doutora Melissa. Vamos convidar aqui novamente, aguardando aqui a conexão. Uma boa noite a todos vocês. Aguardar aqui. Uma boa noite, doutora. Boa noite. Solicitação tinha desaparecido, aqui apareceu e desapareceu. Seja bem-vinda aqui no Estúdios TPFest. Para participar da entrevista dos espaços jurídicos, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer. Claro. Bem, boa noite. Meu nome é Melissa Azevedo, eu sou advogada, especialista em direito de família e sucessões, especialista em direito imobiliário. Eu tenho um escritório aqui na Grande Florianópolis, que aqui sim, no escritório, a gente tem N outras atribuições, né? Não são famílias, sucessões e imobiliário, mas a minha especialidade mesmo é essa área, né? Tô sempre aí envolvida em diversas causas relacionadas às mulheres, relacionadas às crianças, e sempre nessa luta contra a alienação parental, e sobre a conscientização, né? Do que de fato é a alienação parental e do que é a guarda, porque é muita dúvida que tem sobre esse assunto. É verdade, doutora. E eu gostaria que você já começasse a falar o que é a alienação parental, né, para as pessoas poderem entender, porque às vezes muita gente fica sem entender o que é, né? Uhum. Bem, eu costumo dizer que a alienação parental é uma coisa que começa lá enquanto o pai e a mãe são casados. Só que a gente não costuma falar que isso é alienação parental, que é aquela coisa de teu pai é assim mesmo, tua mãe é não sei o quê, e começa a falar ali no dia a dia mesmo mal do pai ou da mãe, e daí quando vem o divórcio, isso se intensifica. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção que esse falar mal realmente no sentido de desqualificar o pai ou a mãe. Muitas vezes a pessoa fala, só tô falando a verdade. E já estava acostumado a falar essa verdade no casamento. Mas isso tudo ele vem do que a gente vê como humano, como homem, como mulher. A gente esquece que para aquela criança é o pai e a mãe. Então, muitos pais e mães vêm com as suas verdades, falando para o filho que teu pai é isso, teu pai é aquilo, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, sendo que na verdade não é a mãe e não é o pai. É o homem, é a mulher que é aquilo. E envolvem essa criança mesmo, às vezes, sem ter vontade explícita ou consciente, mas envolvem essa criança no meio dessa briga e vão gerando um trauma nessa criança a ponto dela mesmo entender que ela quer repudiar o pai e a mãe. Que aquela opinião é uma opinião dela, mas é como se fosse uma manipulação na criança, né? Consciente ou inconscientemente, né? Tem pais e tem mães que fazem inconscientemente isso. Outros conscientemente. Isso também parte de outros parentes também, não só do pai e da mãe, quando ainda está dentro do casamento também, né? Sim, tanto
dentro quanto fora. Pode fazer alienação parental os avós, os tios, qualquer pessoa que tenha ali de fato a guarda da criança, ou a convivência, ou a responsabilidade. Eu brinco até com a minha avó, porque meus tios são separados, nós temos 2 pequenininhos, e quando eles vêm passar o final de semana na casa da minha avó, ela começa, mas quem que é a avó preferida? Isso, né, remete a uma certa divergência com a outra avó, poderia não ser uma alienação em si, mas faz as crianças sentirem que na casa dessa avó, que é a mãe do pai, é mais legal, quero ficar ali. Então, não, em momento nenhum ela descaracteriza, né, claro, a minha ex-tia, que todos nós amamos, inclusive, mas ela, como vó, ela quer sentir que tá lhe dando o maior carinho para os netos. Isso acaba inconscientemente causando aí uma alienação, entre aspas, vamos dizer assim. Exatamente. E daí tem os casos mais complexos mesmos, que são... Nossa, eu tive uma situação que a mãe faleceu e a mãe tinha um problema psíquico, que ela realmente colocava um lado da família contra o outro lado. Então, o lado dos avós paternos odiavam os avós maternos porque eles tinham agredido verbalmente, psicologicamente, fisicamente a nora. E os pais dela odiavam a família paterna porque o homem teria infernizado a vida dela. Mas não, era um problema psíquico mesmo, que ela colocava um contra o outro. No momento da ação judicial, esses avós se odiavam tanto e falavam tanto um do outro que realmente passou a ser uma guerra de alienação parental para os 2 lados. Eu ia até te perguntar como caracterizava a alienação parental. Até esse exemplo que você deu já é uma característica. Existem outras características que a pessoa pode falar é uma alienação? Existe. Vários. A própria lei de alienação parental, ela traz alguns exemplos, mas ela deixa bem claro que são exemplos. Um exemplo muito comum que acontece, e às vezes os pais não percebem que é um ato de alienação parental, mas é um dos mais comuns, mãe, por exemplo, né? Pode ser pai, mas geralmente esse caso é mais específico da mãe. Mora ali, tem no prédio tem uma outra vizinha que tem uma criança, e daí é o dia do pai pegar a criança para conviver. O que a mãe faz? Vai lá, chama a vizinha, que tem um filhinho, vamos na pizzaria. E daí fala pro filho, olha, a gente vai na pizzaria. Eu, a minha amiga e o filhinho, que é teu amigo, mas tu não vai porque tá na hora de tu ir visitar teu pai. Tu não vai poder ir para tal passeio da escola ou para tal coisa com os teus amigos, porque é o final de semana do teu pai. E vice-versa, né? Mas costuma ser, com esse exemplo no caso, com quem tem a maior parte do tempo com a criança, né? Então, uma chantagem psicológica que é feita com a criança é uma alienação parental. Sim, exatamente. O objetivo é que ela tenha essa intenção de não ir com o pai ou com a mãe, né? E como se prova isso judicialmente? Ai, como isso é complicado. Eu tenho um processo judicial específico de alienação parental, que é dos mais graves que eu tenho, que já tem mais de 2.000 páginas e ninguém entra num consenso. Para mim é claro que tem alienação parental ali, por tudo que, né, nesses anos de processo a gente vê, mas provar uma alienação parental ela é muito complicada, principalmente nos dias de hoje. O correto e o mais fácil é que os pais que vão entrar nessa briga para ter uma declaração de alienação parental ali e proteger seu filho do alienador, contar com um advogado especialista, claro, mas também com um perito psicólogo para ajudar no decorrer do processo, se manifestando ali sobre as falas da criança. As falas da criança, as falas do outro lado. Por quê? Porque no decorrer do processo terão pelo menos 2 estudos, que é um social, com assistente social, e um psicológico com um psicólogo nomeado pelo fórum. Nós, advogados, a gente estuda muito. Eu tenho diversos livros aqui no escritório de psicologia infantil em si, mas quem realmente tem a capacidade técnica para argumentar que não é uma alienação parental, causou um dano psicológico nessa criança, é um psicólogo, e é o psicólogo que vai estar ali ao nosso lado no processo judicial, né? Mas nesse processo que eu tenho, por exemplo, das 2.000 páginas, já teve uns
3 ou 4 estudos psicológicos e cada um diverge do outro. Porque a alienação parental, ela vai ficando tão grave com o tempo que parece, a criança mesmo, parece que aquilo que ela está falando vem dela, não vem do outro. E quanto mais a criança cresce, mais se tem essa concepção de que não, a criança está falando porque ela percebe. E como que a criança vai perceber que é realmente dela se ela está ali o tempo todo sendo minada e sofrendo uma lavagem cerebral? Então, é muito difícil mesmo comprovar. E quando o pai é acusado de alienação, como é feito esse processo? Ele tem que entrar com o processo provando que ele não fez essa alienação? Como fica também a situação da criança nesse caso? Tá. Qualquer acusação de alienação parental, ela tem que ser formalizada, né? Tem que ser no meio de um processo judicial. Então, claro que existe o casal ali discutindo e às vezes a pessoa fala, mas tu tá fazendo alienação parental e tudo mais. Quem decreta se existe alienação parental é um juiz. Então, tem que ser por meio de um processo. Não adianta tu falar pro outro, tu tá fazendo alienação parental, tu não vai pegar a criança. Não é por aí. A única forma de tirar, romper um convívio de um pai com filho ou de uma mãe com filho é por meio de uma decisão judicial. Se for com base na alienação parental, então tem que ter muito chão aí para realmente ter uma decisão concreta e que realmente fale, não tem alienação parental. Então, assim, a mãe acusou, por exemplo, o pai, nesse exemplo que tu deu, de fazer alienação parental. Se a mãe realmente acredita que tem alienação parental, que entre com o processo para ter a declaração da alienação parental e, por consequência, a responsabilização do pai por esses atos. E se o pai também vem repetidamente sendo acusado de alienador, então ele pode também fazer um boletim de ocorrência por injúria, por exemplo. Ele pode, ele mesmo ir através de um processo judicial, informar o que está acontecendo e tentar, por meio de um estudo psicológico, entender a psique dessa outra pessoa, do filho, entender o que está acontecendo ali e também, ao inverso, né, declarar que não existe alienação parental. Mas eu sempre recomendo, primeiro espera chegar o processo, se for o caso, se prepara antes, né? Produz as provas que acharem interessante produzir sobre isso, que daí são as atas notariais referentes aos prints de acusação, enfim. E daí, se chegar a um processo disso, claro, procurar um advogado para se defender. E nesse caso, quando é definido pelo juiz, perde-se a guarda ou é proibido a visitação? Como que funciona quando o juiz determina? Bem, essa questão do juiz determinar a alienação, né, declarar que existe uma alienação, vai do grau da alienação parental. O juiz ele pode falar assim, não, realmente existe uma alienação parental, mas é uma alienação parental que ainda não vingou, né? São atos de alienação parental que ainda não vingou, ainda não causou um prejuízo maior para a criança. Então, nesse caso, eu vou só ampliar um pouco mais a convivência. Então, por exemplo, a criança passava com a mãe uma semana inteira, um final de semana com o pai, daí uma semana de novo com a mãe, um final de semana com a mãe, e intercalando os finais de semana, né? Então, o juiz poderia, por exemplo, uma semana com a mãe, uma semana com o pai, se quisesse, se entendesse que é viável, ou 2, 3 dias na semana com o pai, se ele é o alienado, né, a vítima da alienação. Mas essa é uma das opções, né, ampliar essa convivência. Claro que aqui são exemplos de formato. Quem vai definir é o juiz, né? Poderia, se é uma alienação, sim, muito grave, suspender por um tempo o contato dessa criança com o outro genitor, até ele fazer um tratamento, ou determinar que a convivência seja supervisionada por um profissional. Então, vai muito da questão ali do que está acontecendo na verdade. Não simplesmente, vou dar qualquer decisão. Não. Não é também, vou tirar a guarda. Não pode ser impensado. Tem que ser muito bem analisado e com base nos relatórios que vão ser feitos no decorrer do processo. E falando em guarda, quais são os tipos de guardas que é presente no ornamental judiciário que a gente tem? Bem, em tese, nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. São só essas duas que existem na legislação brasileira, né? Por regra, a guarda que o juiz já costuma colocar lá no início do processo é a guarda compartilhada.
Só que essa guarda compartilhada não é o que muita gente pensa, até acho que deveria ser, mas não é o que todo mundo pensa, que é 15 dias com um, 15 dias com o outro, uma semana com um, uma semana com o outro. Essa guarda compartilhada é no intuito de diminuir também a briga entre pai e mãe e fazer com que os pais conversem realmente, como se casados, não necessariamente como se casados fossem, mas como eles conversariam quando casados sobre o que é melhor para fazer pelos filhos, né? Então, a escola, tá na hora de comprar roupa, de comprar calçado, não tá acontecendo um bullying na escola, como vamos resolver? Então, a guarda compartilhada é para ajudar os pais, né, ou pelo menos obrigar, colocar ali um senso de obrigação neles de conversar para o que é melhor para os filhos. Temos a guarda unilateral, que é o sonho de muita gente, que é a guarda que supostamente tu não precisa conversar com o outro. Tu decide e deu. Mas as pessoas confundem essa guarda com o poder familiar, que muito poucas pessoas falam. Todo pai e toda mãe, por mais que não tenha a guarda do filho, tem o poder familiar. Então não é porque eu não tenho a guarda do meu filho que eu não posso opinar sobre o que vai acontecer com ele. Claro, talvez a minha opinião não seja tão respeitada se eu não tenho a guarda. Talvez eu não tenha como impor, mas eu posso falar, olha, eu preferia que meu filho estudasse em colégio tal. Na guarda compartilhada tem um peso maior falar isso. Mas nada impede que na guarda unilateral o pai ou a mãe que não tem essa guarda, né, também opine. Fora do Brasil, existe uma guarda que até estão querendo começar a aplicar aqui alguns pais. Eu acho que ainda para a classe que é o Brasil ainda é mais complicado, que seria o sistema nidal, que a casa fica com a criança e os pais se revezam. Eu acho que ainda não dá certo no Brasil, que a gente ainda não tem mentalidade para isso. Porque seriam outras brigas daí. Seria briga de meu Deus. Iria mudar. Tipo, tu deixou a casa bagunçada, eu cheguei e ainda tive que arrumar. Então, acho que essa guarda ainda vai demorar para o judiciário adotar de alguma forma aqui. Mas não vejo como uma guarda ruim. Porque possibilita que a criança esteja ali no espaço dela, né? E conviva com o genitor e a genitora. Mas estamos muito longe ainda, vejo eu, de aplicar isso no Brasil. Eu também acredito que está bastante longe, ainda mais se tratando também dos adolescentes, né? Que hoje está bem difícil, bem complicado, é mais fácil mandar os pais para fora, né? A casa é minha. Olha, basicamente isso mesmo. E deixa eu te perguntar, o que pode levar a mãe a perder a guarda ou o pai que tem a guarda a perder definitiva essa guarda? Bem, perder definitiva a guarda ninguém perde, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe. Ela muda de compartilhada para unilateral e daí, em tese, não poderia ali, talvez, ter a palavra final, enfim, né? Não teria essa efetividade na decisão. Tirar a guarda, sair da guarda compartilhada para unilateral, poderia ser com atos de agressão à criança, violência sexual, permitir que os outros violentem a criança. São essas situações mais perigosas e que efetivamente fica comprovado. O que acontece, que daí de fato você perde totalmente os direitos sobre os filhos, é a suspensão, a extinção do poder familiar. Que daí de vez tu não vai ser mais legalmente pai ou mãe daquela criança. Esses são realmente os casos muito mais graves, que tem um exemplo até que me machucou bastante quando eu li, que foi um pai que ele agrediu a mãe na frente da criança, mas realmente assim, a mãe ficou muito mal, e a criança tinha 1 ano, por aí. Não sei nem como a mãe ainda conseguiu sair e pedir ajuda. Nesse caso, o pai foi preso, até acho que já está na época de sair da prisão, mas a mãe ali se recuperou, né, criou a vida, enfim. E a única lembrança que a filha tem é desse momento traumático, ela não tem uma lembrança de pai mesmo antes disso, só desse momento traumático. Nesse caso, a mãe pede a destituição do poder familiar e a filha, ela mostra ali no laudo social e psicológico que ela não reconhece ele como pai, que ela tem medo dele e que ela não quer convívio nenhum com o pai. Até nesse caso, eu argumentei bastante que vamos analisar se não é um caso de alienação parental também,
Mas por uma questão de que a gente tem que pensar bem quando se fala de tirar o poder familiar de um pai ou de uma mãe. Não que eu concordasse que talvez ele realmente teria que conviver com a filha. Acho que nesse caso tem que a filha, né, no momento adequado, escolher conviver com o pai. Mas é uma situação que foi tão traumática para a filha que realmente rompeu ali os laços. Então, como tu vai, se ela não reconhece esse pai, como tu vai manter ali naquela certidão que aquele pai é o pai dela? Então, nesse caso, é uma situação que pode ser, por muito estudo também, e que o juiz decida, então, extinguir esse poder familiar. E a partir de que idade a criança já começa a ser ouvida pelo juiz? A criança ela pode ser ouvida pelo juiz com qualquer idade, mas não é o juiz. É uma assistente social, uma psicóloga, um profissional capacitado para isso. A criança ela pode ser ouvida, mas isso não quer dizer que a opinião dela é a decisão final. Tem muita gente que acha, não, vamos ouvir a criança, está aí com 15 anos, 12 anos, 13 anos, agora o juiz vai escolher e vai definir o que ela quer. Não é bem por aí. Ela tem direito de ser ouvida e de ser levada em consideração. Mas se é um caso, por exemplo, de uma alienação parental muito grave, a opinião dessa criança ela vai estar viciada por aquela lavagem cerebral que ela sofreu. Então não vai ser uma opinião totalmente válida. Por isso que tem que ser feito todas essas análises. Presencialmente no juiz, quando que ela vai ser ouvida? Quando o juiz aceitar que ela seja. Existem situações que o juiz diz assim, ó, não, vamos ouvir por meio da psicóloga. Que o juiz ele não aceita necessariamente ouvir a criança ali por causa dos traumas que podem levar a acontecer ali de estar perante o judiciário. Tem um psicólogo francês, se eu não me engano, que ele fala muito que a criança, desde pequena, tem que ser ouvida pelo juiz, para o juiz explicar também para ela o que acontece no processo e por que ele está dando aquela decisão. Mas o judiciário brasileiro insiste que tem que ser por meio de psicóloga, por meio de assistente social, enfim, o que faz às vezes alguns adolescentes acharem que não estão sendo ouvidos, né? Mas são sim. E daí o que muda é no caso de ato infracional, que daí o adolescente cometeu uma situação análoga a um crime, e daí nesse caso sim ele é ouvido ele mesmo pelo juiz, né? Que daí não é por assistente social, não é por psicóloga. Essa é o mais comum hoje em dia. E qual a diferença de guarda para tutela? Então, quem tem a guarda é o pai, a mãe, enfim, né, a pessoa que vai ser fixada ali pelo juiz. Quem tem a tutela são as pessoas que não são pai, não é o pai, não é a mãe, não são os avós, né? A tutela é um terceiro, poderia ser um tio que vai tutelar ali os interesses do sobrinho, que vai se responsabilizar pelos bens, inclusive, um padrinho. Eu costumo dizer muito que a Instituto da Tutela ela é muito importante, porque a gente tem hoje, talvez o caso da Marília Mendonça seja o mais conhecido, que ela morreu muito jovem, deixou aquele menininho lindo, e o pai do menino e a mãe dela fizeram um acordo judicial ali, que seria uma guarda compartilhada entre os dois. Mas e se não tem uma avó? E se eu não quero que o pai da criança fique com a criança ali, porque às vezes é uma pessoa totalmente errada, morador de rua, alguma situação assim, ou como eu já tive uma situação de um pai que gasta todo o dinheiro que recebe em droga e a mãe tem muito dinheiro. Imagina se a mãe morre, quem vai cuidar do dinheiro dessa criança? O pai que usa droga? Fica complicado. Então, se a gente faz por meio de um testamento, uma nomeação de um tutor para essa criança, essa pessoa pode fazer cuidar dos bens, mas também a mãe ou o pai ali pode falar, olha, não, eu gostaria que essa pessoa me representasse como tutor do meu filho também nas outras decisões, né? Compartilhando, de certa forma, como se fosse uma guarda com o pai, com a mãe que vai ficar vivo, né? E existe um prazo ou é até completar a maioridade? Até completar a maioridade. Quanto aos bens, se for nomeado por testamento, pode ser mais tarde. Mas em questão de guarda e tutela só sobre a vida cotidiana até os 18 anos, né? Porque depois a pessoa é civilmente capaz, consegue resolver o que precisa resolver, né?
E agora a gente vai para as perguntas dos internautas que enviaram pelas redes sociais. A gente começa, temos aqui bastante pergunta. A gente começa pela Vanessa Cristina do Paraná. Ela pergunta: o que deve fazer quando o pai não cumpre os horários e entrega a criança sempre atrasada? E às vezes ainda passa de um dia para o outro com a criança. Eu tenho que denunciar? Ai, gente, isso é uma coisa tão comum. E às vezes eu falo assim, né, para as minhas clientes: cara, eu sei que eles fazem isso para irritar, né? Que fazem porque não tem um compromisso, não tem um respeito pelo teu horário. Mas tem pai que faz isso, assim como tem mãe que faz isso também, que ele faz para irritar mesmo. Tipo, não é nem para ficar com o filho, é para irritar. Então não mostre que aquilo te irrita. Seja plena. Por que o denunciar? Tu pode fazer um boletim de ocorrência, mas a delegacia não vai fazer nada com aquele boletim de ocorrência. Tu pode ir lá entrar com um processo e falar: olha, o pai tá entregando toda vez atrasado. O juiz vai falar: olha, não entrega mais atrasado, vou aplicar uma multa. Mas daí vai aplicar multa, às vezes tu não consegue cobrar a multa do pai, também não é efetivo. Eu vejo muito que essa questão do atrasar, tirando umas pessoas que são atrasadas cronicamente, mas quem atrasa mesmo é para incomodar. Não se deixe demonstrar que está incomodado. E claro, mas se é muito recorrente, daí às vezes é capaz de ser necessário um processo judicial, né? Mas é bom conversar com um advogado mesmo para analisar essa recorrência. E a próxima pergunta é da Patrícia Alencar, de Minas Gerais. Quando o pai quer viajar com a filha que só tem 2 anos de idade, por 10 dias, a minha guarda é unilateral. Eu tenho, como eu devo proceder nesse caso? Então, sendo filho, a gente vai nesse sentido para o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá diz que o pai e a mãe podem viajar com o filho, dentro, claro, do seu respectivo período de convivência, e não precisa de autorização do outro. Eu sempre digo, não precisa de autorização para viajar, porque não vai precisar no ônibus, não vai precisar no avião, mas pelo menos comunicar, né? Se é teu período de convivência, comunica: olha, eu tô indo viajar para tal lugar, vou de carro, vou de avião, porque tu não sabe se vai acontecer algum acidente. Às vezes tu se acidenta, a criança fica bem, mas não sabe como entrar em contato com a mãe. Ou é tão pequena que não tem como entrar em contato. Então, pelo menos avisa para a pessoa saber para onde está indo. E daí, nesse caso em específico, 2 anos, tem que avaliar se foi fixado o regime de convivência, inclusive férias, né? Porque daí, se é no período de férias do pai, em tese não tem como proibir. Se a criança não mama mais, né? Ou se mama, mas consegue ficar esse tempo sem mamar, né? Então, avaliar esses pontos também. Certo. E a próxima pergunta é de Júlio Mesquita, de Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta: um homem que registrou uma criança acreditando que era pai biológico, depois descobre que não é, ele pode pedir a anulação do registro? Pode, mas aí é uma questão. Tem que ser analisado como é a convivência desse pai com essa criança. Porque eu já vi situações de pai que vai lá e pede a anulação do registro porque foi enganado, mas mesmo assim quer continuar convivendo com a criança, porque quer incomodar. Assim como eu vejo mãe fazendo isso também. Já não quero mais que tu fique no registro da minha filha, mas fica incomodando ali porque quer que ele exerça a função de pai. Então se decide, né? E o pessoal não consegue se decidir porque envolve muitos sentimentos. E em relação a essa questão de sentimentos com o filho, existe a questão da afetividade, que hoje o judiciário leva muito em conta. Então, registrei um filho que não é meu, mesmo enganado, mas eu amo essa criança, eu trato como se fosse filho, eu convivo como filho. Então, tem afetividade, pode ser que o judiciário não anule essa certidão, porque tem uma convivência como pai e filho. Se você foi enganado e não, realmente, não tem essa convivência, é sim possível, então, fazer essa retificação ali no registro da criança e encerrar os vínculos com ela, né? Inclusive, tem uma situação similar, né? Mas eles ficam justamente em cima do muro. Gosto da criança, quero ficar com a criança, mas né, fico naquela dúvida se é meu filho ou não, né? O bom é, antes de qualquer coisa, se tem uma dúvida, fazer o DNA, né? Com certeza. E a Maria de Conceição, do Rio de Janeiro,
ela falando sobre guarda. Após a separação, como é feita a avaliação para saber com quem a criança fica? No momento que os pais disputam essa criança como mercadoria. Eu sou avó, eu posso pedir a guarda? Nossa, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Niterói. Falar sobre o Rio de Janeiro é complicado, porque para mim é o pior judiciário que existe. Eu odeio trabalhar com o Rio de Janeiro. Servidores ótimos, mas parece que nada anda lá. E que é, como diz uma amiga minha, que é um código de processo civil totalmente diferente. Então, eu vou falar como regra geral, né? Essa questão dos avós, sim, os avós podem pedir a guarda também, se for o caso. Se os pais não estão aptos para exercer essa guarda, porque estão brigando, estão causando um prejuízo para a criança, os avós podem sim entrar ali com o processo, olha, está acontecendo isso e isso, quer a guarda. Assim como é uma briga entre pai e mãe, essa briga com os avós, né, vai ser similar. O juiz vai analisar a situação, vai ver se existe o direito, vai ver as provas e vai passar um estudo social e um estudo psicológico para ver como fixar essa guarda. Se é realmente com os pais, se é com os avós e como vai ser essa convivência com o pai, com a mãe e com os avós, né? No caso, pode até ter aquela tutela provisória, né? Enquanto o juiz decide, Sim, né, doutora? A tutela provisória, eu sempre digo, é a salvação no processo de família. Porque ela é uma decisão inicial que logo ali no início do processo, o juiz já adianta os efeitos da sentença. Porque já pensou se a mãe ou o pai que fica com a criança só fosse receber a pensão no final do processo? E o processo dura 3, 4, 5, 10 anos? Nunca ia receber. Ou ia receber, já não ia mais, talvez, ter aquela necessidade inicial. Então, essa tutela antecipada, tutela inicial que a gente tem, ela vem justamente para isso, para o juiz já fixar ali no início do processo, de acordo com as provas que tem até ali, uma melhor convivência, ou realmente uma guarda compartilhada, unilateral, dependendo do que for alegado, né? E a próxima pergunta é de Marcos Fernandes, do Recife. Ele pergunta sobre guarda alternada. A mãe mora em São Paulo e a criança fica 6 meses com cada um. Eu gostaria de saber se eu tenho que pagar a pensão durante esse período de 6 meses que a criança fica comigo. Ou ela que tem que me pagar? Tá. Guarda alternada não existe tecnicamente, né? É a convivência alternada, que daí vai lá, todo mundo confunde com a guarda compartilhada. Mas existe uma questão que tem que ser analisada nesse caso, né? A criança tá com alguém, né? Tá morando na casa de alguém. Então, ela tem despesas que são fixas, né? Que independe de, olha, moro com a mãe ou moro com o pai. E os pais têm que se organizar com essas despesas. Então, não é porque a criança está morando com a mãe que vai deixar de precisar de roupa, ou fralda. Então, eu sempre recomendo que seja olhado a situação em concreto. Talvez sim, no caso dele, se 6 meses com um, 6 meses com outro, talvez enquanto está com a mãe, o pai pague a pensão, quando está com o pai, a mãe pague a pensão. Analisando o que a criança precisa de fato. Existem outras situações que talvez não, só precise dividir a escola, o plano de saúde, que são os mais fixos. E daí o pai paga alimentação quando está com ele, a mãe com ela, o pai roupa com ele, a mãe roupa com ela, mas vai do caso concreto, né? Nesse caso, vai ficar 6 meses, é bem complicado, né? Um longo período, né? Principalmente em razão de escola, né? Porque a criança vai ficar 6 meses em uma, 6 meses em outra. 6 meses com os amigos, 6 meses com os outros. Então, criança é muito resiliente, eu não digo que não dá certo. Se tem quem consiga, é criança. A gente, adulto, já é mais difícil. Mas a criança, ela consegue. Mas mesmo assim, é um momento que ela acaba ficando longe dos amigos, né? Talvez. Eu acho que eles não têm estudo suficiente para demonstrar isso ainda. Mas eu acho, né, vejo pela experiência de filhos de clientes meus, que eles gostam de estar ali com os amigos. E talvez eles não iam ficar, mesmo amando pai e mãe, eles não iam querer ficar nessa ida e vinda e perder ali os amigos, que para eles, na adolescência principalmente, é muito importante, porque é quando eles estão socializando. Então, às vezes, na adolescência, para eles, os amigos são mais importantes que os pais.
Eles não têm a consciência, talvez, que o adulto tenha, que o pai pode morrer amanhã, que a mãe pode morrer amanhã. Eles estão preocupados com a socialização na escola. E os pais não veem isso. Os pais, eles começam, mas eu sou mais importante do que o amigo. E isso é uma das coisas que eu escuto direto, assim. Então, realmente, talvez 6 meses é muito tempo para ficar indo e vindo, né? Mas, se dá certo, por que não? Ele não identificou a idade da criança, mas eu também achei bastante longo por se tratar de criança, porque, querendo ou não, acaba mexendo com o psicológico, né? E esse menor pode ter um problema mais tarde, né? E a próxima pergunta é da Mercedes de São Paulo. Ela pergunta que se é necessário fazer um boletim de ocorrência referente à alienação parental. Bem, não é como se a delegacia fosse investigar cada boletim que chega lá sobre alienação parental. Por isso que a gente tem que analisar qual o tipo de alienação parental que é. Se é uma alienação parental que vem através de uma agressão psicológica muito forte, como acontece, a criança começa a apresentar sintomas como automutilação, por exemplo. É uma coisa muito complicada que está acontecendo, muito complexa. Que não é simplesmente um falar mal do pai ou falar mal da mãe aqui e ali. Então, está tendo alguma coisa muito complexa ali dentro, as falas muito complexas, que podem sim trazer um transtorno muito grande. E se for identificado quais essas falas, o ideal sim é ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Por exemplo, se for uma fala do tipo, se tu for morar com teu pai ou morar com teu pai, eu me mato. Isso é um tipo de fala que, se a criança trazer, que tá ouvindo, é uma chantagem, além de uma alienação parental em si muito forte, que vai gerar um dano muito forte. Então, isso sim cabe um boletim de ocorrência. Isso a delegacia vai avaliar porque é uma violência psicológica. Então, se tá falando mal aqui, tá falando mal ali, mas também não tem nem com que palavras tá falando, talvez a delegacia não vá achar tão importante. Por isso é muito importante saber as palavras, o contexto. Já tive situações que foi falado em alienação parental e daí acusava também de abuso sexual. Isso tem que ser avaliado na delegacia de qualquer forma, tendo certeza se tem abuso, não tendo, porque ali o psicólogo vai ouvir. E pelo menos vai tirar a dúvida se é alienação parental, se não é, o que está acontecendo dentro disso. E é cabível fazer o BO, né? Mas não é tudo que a delegacia vai avaliar mesmo. Tem que levar ali a sério a situação. Não é achar que, tudo eu vou lá na delegacia, eles vão resolver, porque eles não resolvem, e daí vem uma frustração, né? Independente de tudo, a delegacia tem que, para prosseguir, identificar que existe uma conduta que está tipificada no Código Penal ali, para eles darem um prosseguimento. Então, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma chantagem, um cyberbullying, coisas assim que a delegacia vai atrás. Se simplesmente chegar e falar, não saber nem especificar qual é o tipo de coisa que o pai ou a mãe estão falando na alienação parental, não dá nem para classificar ali como uma injúria ou uma violência psicológica, porque a delegacia não vai dar tanto ouvido para isso. Então, dependendo da informação que tiver, sim, vai fazer boletim de ocorrência. E a gente tem a última pergunta aqui, que é da Renata Almeida, de São Paulo. Ela pergunta: quando o pai biológico pratica alienação parental com o pai socioafetivo, no caso, o pai socioafetivo pode entrar judicialmente ou ele precisa que a mãe entre junto também? Bem, daí a gente tem que ver uma questão, né? Pai socioafetivo ou padrasto? Porque fala muito do pai socioafetivo, porque pai é quem cria e tudo mais. Mas o pai socioafetivo, ele tem que ir atrás de resolver isso também na certidão de nascimento, né? Fazer esse registro lá efetivamente. E daí sim, tá lá registrado na certidão da criança como pai também vai ter os mesmos direitos. Não precisa que a mãe entre com uma ação. Poderia sim ser o pai, porque ele vai estar legitimado, porque ele consta na certidão da criança. Mas se é um padrasto, o padrasto ele tem a legitimidade para reclamar sobre uma eventual injúria que venha a ser feito nessa alienação parental, porque a alienação parental em si pode ser também uma injúria, uma calúnia, uma difamação ou vários outros crimes, né, concomitante à alienação. Então, digamos que a alienação parental, nesse caso,
foi chamar o padrasto da criança ou o pai socioafetivo de maconheiro. O padrasto, sendo padrasto, não o pai, né, nesse caso, socioafetivo, ele pode ir lá e falar assim, olha, o pai do meu enteado, da minha enteada, me chamou de maconheiro em tal situação. Quero, então, né, fazer um boletim de ocorrência pela injúria. Ou alguma outra coisa que foi falado, né, que daí caracterize calúnia ou difamação. Mas, se é padrasto, é por aí. Se é pai realmente socioafetivo, daí sim pode ser uma ação judicial. Padrasto, boletim de ocorrência. Pai, pode ser ação judicial porque tem legitimidade. Então, doutora Melissa, eu agradeço aí a sua participação aqui no Espaços Jurídicos. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser tirar dúvidas, esclarecimento ou contratar online, né? Porque hoje tem muitos trabalhos que é feito online. Então, fica à vontade. Sim, nós atendemos todo o Brasil basicamente online. Até o Rio de Janeiro. Eu reclamo, mas atendo também. Gosto muito do pessoal do Rio. Bem, meu telefone é 489-9910-7860. É o WhatsApp, podem entrar em contato por ali. O e-mail também, melissa@mazevedoadvocacia.com.br. Ou meu Instagram, que é esse que está aparecendo para vocês, né? Melissa Azevedo Adv. Então, entrando em contato por ali, a gente já segue conversando, já faz videochamada. Enfim, se precisar, estamos aí para colaborar. E lembrando também que a doutora Melissa faz parte dos espaçosjurídicos.com.br. Quem tiver dúvida também pode estar chamando lá a parte da assessoria, que a gente passa também o contato da doutora Melissa, e ela está ali sempre colocando, esclarecendo as dúvidas aí com vários vídeos aí no Espaço Jurídico. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Espaço Jurídico e com o bate-papo, parece que nós temos uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que foi um comentário do Sérgio. Não, é Sérgio, psicólogo. Ele fala que a atuação do psicólogo na assistência técnico-jurídico e é fundamental nas tarefas da área familiar. Então, ele deixa aqui o recado dele. É aquilo que eu falei no início, que para alienação parental mesmo, o ideal é contar com o apoio do psicólogo e assistente técnico para a gente realmente conseguir comprovar isso, né? E é tá certo? Muito importante também o acompanhamento após isso, né? Porque os traumas podem vir com os anos também, né, doutora? Sim, e sem contar, não digo nem nos filhos, mas nos pais. Um processo judicial, ele machuca. E hoje a gente vê muitas doenças físicas relacionadas a isso também, ao estresse de um processo judicial. Então, quando conseguir ir em psicólogo, às vezes até no psiquiatra, tomar um remedinho também para dar uma acalmada na ansiedade que vem de um processo judicial, é melhor também. Eu gostaria de agradecer a sua presença e faltou a gente falar algo aí mais para esclarecer ou foi tudo resolvido? Nesse momento não, mas na próxima, quem sabe, a gente tem mais coisas para trazer para vocês. Com certeza, então eu agradeço a sua presença, espero uma próxima entrevista aqui com um novo tema para a gente estar conversando aqui, esclarecendo a dúvida das pessoas, porque é bastante dúvida, né? A gente recebe as perguntas, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, mesmo por ter o conhecimento, acabam tendo dúvidas, às vezes, bem simples, né? São perguntas bem simples que, às vezes, a gente vê que muitas pessoas não desconhecem da lei, né? Mas é isso, muito obrigada. Agradeço. E o bate-papo legal vai ficando por aqui. E a gente se vê no nosso próximo programa. Pessoal, uma boa noite a todos vocês e obrigada pela audiência. Boa noite, doutora. Boa noite.